minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, conselho para toda a vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, comente ele, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo for lançado. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida agora. Vamos para a palavra? Livro de Mateus, capítulo de número 4 e versículo de número 20, diz desta forma: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, aos quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amados em Cristo Jesus, Pedro, um dos 12 discípulos de Jesus, e eu quero falar sobre ele nesse momento. Eu quero falar sobre Pedro. O Pedrão, o Pedrão brabão. Quem era Pedro, na verdade? Pedro, o nome dele antes de conhecer Jesus era Simão. Quando Jesus conhece ele pelo nome de Simão, diz: eu vou mudar o seu nome. Marcos, do capítulo de número 3, versículo de número 16, diz a Bíblia: a Simão, a quem Jesus o chamou de Pedro. Por quê? Pedro traz o significado de pedregulho ou pedra. Enquanto o mundo conhece nós e chama nós por apelido, tira um nome e coloca apelido, Jesus ele pode até mudar o nome, mas coloca outro nome. Jesus nunca vai chamar alguém por apelido, ele sempre chama pelo nome. Se o nome para você não traz um significado tão legal, ele pode até mudar o nome, como trocou o nome de Jacó. Jacó disse: eu não quero continuar com esse nome, eu quero mudar, eu quero que o Senhor mude a minha vida. E o Senhor, quando ele tocou, segurou e abraçou o anjo, lutou com o anjo, diz a Bíblia, o Senhor trocou o nome dele, disse: pois tu não vai chamar mais Jacó, mas a partir de hoje chama Israel. É o que acontece com Pedro. Você não vai chamar mais Simão. Simão pode trazer o significado de audição, tal, mas a partir de agora você vai ser pedra ou pedregulho, alguém firme, consistente, forte, resistente é você. Deus muda isso, Deus quer fazer isso com a tua vida, meu amigo, meu irmão. Qual era a profissão de Pedro? Pedro era pescador, filho de Jonas, junto com seus irmãos, ele pescava, gostava de pescar e vivia da pesca. Uma das vezes que Jesus encontra ele lá no Mar da Galileia, é interessante isso, é chamado de Mar da Galileia, porém as águas são doces. É apenas chamado de mar por causa do comprimento dele, tendo aí o seu comprimento de 19 quilômetros e 13 quilômetros de largura. Olha que interessante, é apenas o comprimento, mas as águas são doces. Ele fica abaixo aí do nível do mar, situado 213 metros abaixo do nível do mar do Mediterrâneo, ali em Israel. É um dos maiores lagos ali de Israel. E agora o Senhor encontra ele ali e disse: eu quero chamar você para outra coisa. Algumas pessoas acreditam por causa da sua profissão, por aquilo que você faz, ou desclassifica aquilo que você conhece, o que você acostuma fazer, e diz: eu não tenho chance nenhuma de ser chamado por Deus. Não, o que muda a sua história não é aquilo que você está fazendo agora. O que muda a sua história é aquilo que você está ouvindo. Aquilo que você está ouvindo. Porque Pedro, na circunstância, está lavando as redes para ir embora. Porque depois de uma noite inteira de pesca, sem conseguir pegar nada, ele lava as redes para ir embora, encontra com Jesus, que pede o barco emprestado. Jesus prega naquele dia, naquela manhã, e depois disse: Pedro, vai ao mar pescar. Olha, foi isso que mudou a vida de Pedro. Ouvir Jesus falar. Eu vou perguntar para você: você tem ouvido quem falar? Você tem prestado atenção em qual história? Você tem prestado atenção em qual homem, qual pessoa? Porque se você ouvir Cristo falar com você, meu irmão, a sua vida tem uma grande mudança. Foi Cristo que mudou a vida de Pedro. A sua profissão não impede você de ter uma vocação eclesiástica. A sua profissão não impede você de ter uma vocação no ministério de Cristo. Não. A sua profissão não vai interferir no seu chamado, mas o seu chamado vai interferir na sua conduta, vai interferir na sua vida, vai interferir naquilo que você faz. Isso, o chamado interfere, mas a profissão não. A profissão
condição, você pode fazer o que quiser. Jesus chamou, quando ele chama, ele capacita, ele transforma, ele sara, ele liberta, porque diz a Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João no capítulo 8, 32, e agora o verso 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu não sei quem é você, eu não sei como é que você está vivendo, eu não sei qual é a sua história, mas o Senhor está a fim de mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. Dê um passo para Ele, escuta a mensagem dele, escuta a palavra dele, que você vai ver, a sua vida terá outra direção. Pedro, irmão, para quem, quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada e encontramos a respeito de Pedro, nós vamos entender que Pedro muitas vezes ele trabalhava em equipe, e ele sabia trabalhar em equipe. O Evangelho de Cristo é dessa forma. As pessoas que vêm para Cristo têm que aprender a trabalhar em equipe. Se você quer fazer parte de um corpo eclesiástico, se você quiser fazer parte de uma congregação, você tem que aprender a viver em união. O livro de Mateus, no capítulo 4, 18, o Evangelho é levado por uma equipe. O Senhor distribui as pessoas para ministrar o Evangelho. Meu amigo, a Bíblia diz isso para nós. Tem tantas pessoas que querem fazer parte do corpo de Cristo, mas não têm aprendido a estar em união com o irmão, não têm aprendido a viver em harmonia. Oh, meu amigo, você não pode dizer, vamos prestar atenção no nosso corpo, a mão não pode dizer que não precisa do pé, e o pé não pode dizer que não precisa da mão, os olhos não podem dizer que não precisa da cabeça, e a cabeça não pode dizer que não precisa dos olhos. Cada um de nós precisamos dos nossos membros, e assim é a igreja de Cristo. Assim é a igreja de Cristo. Meu irmão, o Senhor te chama para fazer parte de uma equipe. Ele não quer que você viva isolado, ele não quer que você ande isolado, não. Pedro trabalhava em equipe. Quando ele veio para Cristo, ele aprendeu muito mais sobre isso. É necessário. O Evangelho é feito por quem? Por quem leva. O Evangelho é feito por quem? Por quem ora. O Evangelho é feito por quem? Por quem sustenta com condições financeiras, com contribuições. O Evangelho é feito por isso. Se você não pode ir, mas tem o desejo que o Evangelho cresça, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Se você não pode ir, mas tem o desejo que o Evangelho cresça, ore por quem está indo. Ore por quem está se levantando, ore por quem está pregando, ore por quem está louvando, ore pelos pastores, pelos missionários, ore, meu amigo. É interessante, por quê? Porque o Evangelho é feito por quem ora, o Evangelho também é feito por quem contribui. Se você não pode ir, contribua com os missionários, contribua com as igrejas, da forma que você achar que é melhor, mas faça alguma coisa. O Senhor te chamou para você fazer alguma coisa, e o Senhor tem chamado você. Se você está me ouvindo aí agora, é porque o Senhor tem chamado você para fazer alguma coisa. Então não endureça o seu coração, mas ouça a voz de Deus e faça alguma coisa. Pedro aprendeu isso, que era necessário fazer alguma coisa. Irmãos, a vida de Pedro é extraordinária. Pedro era casado, sim. Pedro tinha uma sogra, inclusive parece que a sogra estava com ele, morava com ele. Porque a Bíblia diz que um belo dia Jesus vai na casa de Pedro. Quem é que Jesus encontra na casa de Pedro? A sogra. E quando ele encontra a sogra não está bem. E Pedro não está dizendo, Jesus, ora para minha sogra morrer. Não, Pedro não está falando isso não. Pedro falou, Jesus, minha sogra está lá enferma, está com febre. Ora por ela para que ela possa estar sadia, para que ela possa ser curada. Tem pessoas que escondem o Evangelho da família, tem pessoas que excluem da família por causa do Evangelho. Mas deixa eu falar algo para você. Leva o Evangelho para tua família, leva o Evangelho para tua casa, leva o Evangelho para a rua onde você vai, leva o Evangelho para a faculdade, leva o Evangelho para a escola, leva o Evangelho para o trabalho. Você é um cristão, você não está cristão, você é um cristão. Então leva o Evangelho, meu amigo.
O Senhor te chamou para ser. Isso, para ser, não para estar, é para ser luz do mundo. Jesus disse, olha, eu sou a luz do mundo, mas eu vou, e agora eu deixo vocês são a luz, o sal da terra e a luz do mundo. De uma forma meio que diferente, para você só entender isso, porque vamos entender dessa forma, o sol ele tem luz própria, Cristo tem a luz própria, já a lua não tem luz própria. O que ela reflete? Ela reflete o brilho do sol. É assim nós somos dessa forma. Embora não temos a luz própria, mas temos que refletir a luz de Cristo. Aí eu pergunto para você, meu amigo, você tem refletido a luz de Cristo? Aonde você passa, Cristo está passando com você? O brilho dele está passando com você? É interessante isso. É importante nós rever os nossos conceitos. Eu estou aqui hoje para falar de Pedro. E Pedro tem muito a ver com a nossa vida. Você precisa entender que Pedro foi transformado. E o Senhor quer transformar você. Você precisa entender que Pedro levou o evangelho para a casa dele, para a família. Você precisa levar o evangelho para sua casa, para sua família. Pedro entendeu que precisava trabalhar em equipe. Você precisa aprender que precisa trabalhar em equipe. Pedro entendeu que o evangelho é feito por quem ora, por quem leva e por quem contribui. Eu e você precisamos aprender a orar, a levar, se for possível, e a contribuir. É preciso aprender isso. Cristo está nos ensinando. Esse é o evangelho de Cristo, ao qual Pedro está aprendendo. Meu amigo, falar de Pedro é algo sensacional. Por quê? Porque Pedro, quantas vezes ele era teimoso? Quantas vezes ele era teimoso? E assim acontece com a nossa vida. O Senhor nos ensina e nós teimamos. O Senhor nos ensina e nós pegamos outro caminho. Pedro era teimoso, João 13:8. Também Pedro era brabão. No livro de Mateus 16, 21 e 22, vai demonstrar Pedro brabão. E não parece com nós, teimoso, rebelde, que está falando, é aqui o caminho, pegando isso. Não, Jesus está falando, é necessário que eu vou morrer, mas ao terceiro dia, ressuscitar dos mortos. Teimoso, Pedro diz assim, ninguém vai matar o Senhor. Tô aqui. O brabão Pedro se levanta, lá no Getsemane, quando o soldado vem prender a Cristo, ele levanta, saca da espada, brabão, diz, ninguém vai tocar no meu mestre. Cortou a orelha do soldado, embora era para pegar o pescoço, mas cortou a orelha. O soldado desviou, mas escute, mesmo teimoso, o papai do céu, Jesus de Nazaré, ainda continuava amando a Pedro. Não importa quantas vezes você tem errado, não importa quantas vezes você tem falhado, não importa se muitas vezes você tem sido brabão, não importa se muitas vezes você tem sido teimoso, tem sido até mesmo curioso, porque Pedro também se demonstrava curioso. João, no capítulo de número 13, versículo de número 24, Jesus está na ceia e está dizendo, é bem verdade que um de vocês vai me trair. Aí Pedro, curioso, porque a curiosidade de João é a mesma curiosidade de Pedro, e a Bíblia vai dizer que João dá sinal para Pedro, quem sabe cutuca Pedro e diz assim, ei Pedro, pergunta quem é, já que Pedro era atirado, já que Pedro era bem corajoso, bem brabão, e João fala assim, pergunta quem é, Pedro. Dá sinal para Pedro, aí Pedro vai cutucar Jesus e dizer, Jesus, sou eu que vou trair o Senhor? Tá perguntando, dando a dica, fala para nós quem é que quem vai trair o Senhor? Fala para nós. Pedro era curioso e quem sabe é como eu e você. Por curiosidade deixamos o evangelho, por curiosidade fazemos as coisas erradas para ver se é bom, por curiosidade deixamos o caminho certo. Mas meu amigo, Jesus ainda continua amando Pedro.
Pedro. Jesus ainda continua apostando em Pedro. Jesus está apostando na sua vida, meu irmão. Jesus está apostando no seu ministério. Jesus está apostando na sua casa. Jesus está apostando em você, dizendo: vai dar certo. É teimoso, mas vai dar certo. Vai aprender. É brabão, mas vai aprender comigo que sou manso e humilde de coração. É curioso muitas vezes, mas vai se aquietar um pouquinho. Vai deixar eu falar com ele. Vai ouvir a minha voz. Não, o Senhor está apostando em você. Você sabia que Pedro dormia na hora que não era para dormir? Na hora da oração, que era para orar, Pedro dormia. Eu estou falando de Pedro, o apóstolo de Jesus. Vou finalizar agora para orar para a sua vida. E quem sabe ela continua no próximo vídeo, na segunda-feira que vem. Mas Pedro dormia. Pedro dormia. Jesus está no Getsemane e está afim de alguém orar com ele. Vamos lá, os discípulos. Vai o 11 com Jesus para o Getsemane. Jesus olhou e disse: Pedro, Tiago, João, vem um pouquinho mais para cá. Ore comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Profundamente angustiada. Vamos orar comigo? E ele deixa os discípulos ali, vai um pouquinho mais adiante para orar. E ele está orando sozinho. Demora um pouquinho, ele volta. E quando ele volta, Pedro está dormindo. Tá roncando. Tá cochilando. Jesus cutuca Pedro e diz: Pedro, não é a hora de dormir, rapaz. É a hora de você levantar. Ora comigo um pouquinho, não estou precisando. Jesus sai, deixa eles orando e vai orar um pouquinho mais na frente. Jesus volta. Ele encontra Pedro dormindo de novo. Quantas vezes nós não fazemos isso? É tempo de nós levantarmos, de nós orarmos, de nós conversarmos com Deus, de nós pegarmos a espada, que é o Evangelho, de nós pegar a couraça da justiça, de nós pegarmos o escudo da fé, mas nós dormimos. Quantas vezes acontece isso? Mas mesmo assim, Jesus diz: levanta, levanta. Eu aposto em vocês. Eu tenho algo especial com vocês. Ô Pedro, eu confio em você. Eu confio em você, Pedro. Se levanta, Pedro. Acorda, rapaz. É tempo de despertar. Quem sabe eu estou falando com pessoas que estão dormindo neste momento. Não um sono comum, o natural. Não, mas eu estou falando um sono da indolência. E o Senhor está dizendo: desperta, homem. Desperta, mulher. Desperta, jovem. Desperta, criança. É tempo de despertar, se levantar, ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele tem colocado para que você faça. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Se você puder curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos, quero levantar um clamor em favor da sua vida. Pai, em tua presença nós estamos agora. Meu Deus, Espírito Santo, Pedro reflete muito a nossa vida. Porque, Senhor, Pedro era falho, tinha defeito. Senhor, mas ele estava tentando acertar algumas vezes, mas acabava errando. E às vezes nós fazemos assim. Tentamos acertar e erramos. Mas, Espírito Santo, eu quero pedir a tua ajuda em favor desse homem. Eu quero pedir a tua ajuda em favor dessa mulher. Eu quero pedir que o Senhor possa alcançar ele e alcançar ela. Sustenta na destra a tua justiça. Assim como o Senhor levantou Pedro com um poder. Assim como o Senhor levantou Pedro de uma forma extraordinária. Levanta esse homem, levanta essa mulher, em o nome de Jesus eu oro, eu abençoo no teu nome, e assim seja. Amém. Eu quero convidar você para esta segunda-feira que vem comigo, isso às 8h45 da manhã. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus abençoe e até lá, se assim o Senhor nos permitir.